Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje, que vem justamente com a divulgação hoje do IBGE da taxa de desocupação. Para se ter uma ideia, o desemprego avançou no primeiro trimestre em mais da metade do país. Se eu pegar as 27 unidades da federação, ou seja, os estados e o Distrito Federal, em mais da metade o desemprego aumentou. Isso chama atenção porque no comparativo em relação ao último trimestre, isso aumentou em relação ao mesmo trimestre do ano passado, então é um pouquinho menor. Mas nós estamos falando agora, deste momento da economia. 25% dos desempregados estão buscando emprego há mais de 2 anos, o que é um dado preocupante porque a pessoa justamente perde a conexão com o mercado do ponto de vista de atualização profissional. O dólar superou os R$4, hoje a bolsa caiu com clima negativo. O presidente do Banco Central foi ao Congresso, na comissão mista do orçamento, e falou que há incertezas globais, aqui localmente também, defendeu as reformas, mas disse que se melhorar o ambiente fiscal, voltam os investimentos no país e também o emprego. E no estúdio eu converso com a Fernanda Consorte sobre o limite do dólar, o dólar que passou dos R$4 hoje. Tudo isso no cenário econômico que já está no ar. O país superou a recessão em 2017, quando teve um ano de crescimento acima de 1%. Os dados revisados do IBGE teve um crescimento do PIB de 1,1%, o mesmo do ano passado. Ou seja, foram 8 trimestres de crescimento da economia. Há todo um temor que este primeiro trimestre agora, de 2019, venha negativo ou muito próximo do zero, o que obviamente frustraria em muito todo o momento de recuperação da economia. Mas fato é que a dificuldade econômica atinge sobretudo o desemprego, o maior drama da recessão, que começou lá em 2014, que teve dados negativos de PIB em 2015 e 2016. E os dados do emprego divulgados hoje pelo IBGE são realmente preocupantes. Já eram difíceis, tornaram-se um pouco mais preocupantes porque os dados revelam que muita gente está há muito tempo procurando emprego sem conseguir recolocação profissional. Sem contar uma outra taxa que o IBGE chama de subutilização, ou seja, de pessoas que estão desempregadas, que poderiam trabalhar mais, ou da força potencial de trabalho. Gente que poderia trabalhar, mas não tem hoje, na verdade, oferta de emprego. Vamos aos dados divulgados hoje. A taxa no primeiro trimestre de 2019, nós estamos falando exatamente com os dados fechados em março, é de 12,7. Isso significa, eu vou já para o dado final aqui, 13.387.000 desempregados no país. Quando se fala em desocupados, essa é a expressão que o IBGE usa, é de gente sem nenhum emprego. Eu explico daqui a pouco, porque tem um dado um pouco relevante, bem relevante também sobre esse dado. Mas se eu pegar os 12,7 e se eu comparar com o quarto trimestre do ano passado, houve um acréscimo de 1,1 ponto percentual, ou seja, cresceu o desemprego de 11,6 para 12,7. Se eu comparar com o primeiro trimestre do ano passado, ou seja, numa comparação mais de longo prazo, eu tenho aqui uma taxa até menor, de 12,7, em relação ao dado do ano passado, que era de 13,1. Mas esse dado aqui é gritante, mais de 13 milhões de desempregados no país. E para esmiuçar um pouquinho mais os dados aqui, vamos lá, o desemprego por estado, antes de eu chegar no desemprego por estado, eu tenho aqui, exatamente o desemprego por estado. O mais alto que se tem hoje, para se ter uma ideia, a taxa de desocupação no estado do Amapá é de 20,2%. 20,2%. A média nacional é de 12,7%. A Bahia, o Acre, 18,3%, o Acre, 18%, Maranhão e Pernambuco, todos acima de 16%, muito acima da média nacional. O nível de desemprego mais baixo está aqui, em Santa Catarina, que é de 7,2%, depois Rio Grande do Sul em 8%, mas pouco acima de 9% aqui o Mato Grosso, e aí os outros estados como Rondônia e Paraná. São Paulo tem praticamente a média do país, um pouco acima, na verdade, da média nacional, que está em 13,5%, que é o maior mercado de trabalho do país. Se olhar para um outro dado aqui também, o tempo de desemprego, e isso chama muita atenção, é quanto tempo as pessoas estão desempregadas, quanto tempo elas estão procurando por emprego.
E se eu olhar aqui, 24,8%, isso equivale a dizer claramente 1/4 dos desempregados estão há 2 anos ou mais desempregados, ou seja, procurando emprego. 2 anos ou mais. 14,1% estão entre 1 e 2 anos. Ou seja, se eu somar esses dois índices aqui, nós estamos falando de quase 40% da população que está acima de 1 ano, ou seja, mais de 12 meses desempregada e procurando emprego. 45% entre 1 mês e 1 ano é a maior parte do ponto de vista percentual. Agora tem um outro detalhe em relação a isso, porque chama atenção, quando alguém fica muito tempo, nós estamos falando daquele 1/4 que está há mais de 2 anos procurando emprego, essa pessoa normalmente fica desatualizada. Não se pode chamar de desqualificada, mas ela está desatualizada do mercado de trabalho. E a gente tem feito aqui várias reportagens e mostrado em entrevistas também, nas conversas que temos aqui no cenário econômico com profissionais do mercado de trabalho, que o mercado muda e muda mensalmente. As expectativas sobre o trabalhador mudam, sobre as qualificações e as habilidades que ele tem que demonstrar para recuperar o emprego. E a pessoa que está há muito tempo desempregada enfrenta 2 dramas, um de ordem pessoal e outro de ordem profissional. A de ordem profissional é que há uma desqualificação, ela vai perdendo dinheiro, obviamente, ela não tem condições de fazer cursos de requalificação e, claro, vai ficar defasada. E pior disso tudo é que muito tempo desempregada, a pessoa fica desalentada, ou seja, ela psicologicamente está afetada em sair a buscar o emprego. E isso nós estamos falando de um ciclo muito ruim. Mas vamos lá. Os recordes de subutilização, esse é um outro dado divulgado pelo IBGE. Subutilizados são pessoas que estão desempregadas, que estão parcialmente empregadas, ou seja, trabalham menos horas do que gostariam, e também do que eles chamam de força de trabalho que está pronta para entrar no mercado de trabalho e que, obviamente, dada a recessão, dado o momento crítico ainda do desemprego, não entra. Para se ter uma ideia, no primeiro trimestre de 2019, isso chega a 25% da força de trabalho do país. Isso equivale a dizer a 28,3 milhões de pessoas para quem falta trabalho, ou que está completamente desocupada, desempregada, ou que poderia trabalhar mais. O número de desalentados especificamente, ou seja, o desalentado é aquele que não procura mais emprego, é de quase 5 milhões, 4,8 milhões. O maior número de desalentados tem no estado da Bahia, 768 mil pessoas, segundo esses dados do IBGE. No estado do Maranhão, 561 mil, são os 2 estados onde há mais número de desalentados no país. Os dados do desemprego divulgados hoje pelo IBGE, é claro que chamam a atenção, elas têm chamado a atenção desde a crise que a gente viu quando começou a ter problemas sérios de desemprego no país, mas o fato é, como é que se requalifica essas pessoas e como é que se gera oportunidade de trabalho para essas pessoas. Nesse primeiro trimestre, com a possibilidade de um crescimento muito pequeno da economia, esta possibilidade foi postergada para um segundo trimestre e provavelmente, levando-se em conta que o andamento da reforma pode aí sim trazer uma nova leva de investimentos que geraria novos empregos, isso só vai terminar na Câmara provavelmente no começo de julho, ou seja, o andamento da reforma com votação na Câmara para depois ir para o Senado ainda, onde pelo menos o governo espera terá uma situação mais fácil para a aprovação da reforma. Ou seja, é no segundo semestre que viriam os investimentos e talvez a recuperação de um PIB que está em risco este ano. Bom, para falar sobre esse assunto, o Paulo Leite hoje ouviu, inclusive, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi à Comissão Mista de Orçamento do Congresso para falar sobre esse momento econômico. Falou de incertezas justamente que trazem, por exemplo, a retração de novos investimentos, mas disse defender as reformas e disse que quando se resolver a questão fiscal brasileira, e aí a reforma da Previdência tem um papel muito importante, os investimentos voltarão. Paulo Leite está conosco em Brasília e tem mais informações. Paulo, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite para todo mundo. O presidente do Banco Central fez uma série de avaliações hoje. Roberto Campos Neto participou de uma audiência pública no Congresso e disse, por exemplo, que ficou decepcionado com o resultado da economia brasileira neste ano. O próprio Banco Central indicou ontem que a prévia do PIB, o Produto Interno Bruto, mostra uma queda de 0,68% nos primeiros 3 meses deste ano, em comparação com os últimos 3 meses do ano passado. É a prévia, né? Os números oficiais vão sair no fim deste mês. Mesmo assim, o presidente do Banco Central se mostrou otimista. E por quê?
Segundo ele, a confiança dos empresários cresceu. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, existe uma tendência de recuperação do investimento. E terceiro ponto, já houve recuperação do mercado de crédito. A taxa de juros é outro fator que entra nessa conta. Ela está hoje em 6,5% ao ano, o que tende a estimular a economia. É outra avaliação do presidente do Banco Central. Para terminar, Campos Neto disse hoje aqui em Brasília que existem incertezas no ar. Como você dizia, aí, né, Piotr, o que espanta, o que adia os investimentos. Para ele, o mercado está esperando a aprovação de reformas e citou as reformas fiscais, como é a reforma da Previdência e também a reforma tributária. Piotr, é com você. Muito obrigado, Paulo. Bom, só para avisar que nós estamos ao vivo pelo Facebook da TV Brasil, pela página da TV Brasil no Facebook, aqui com o Cenário Econômico. E que você, obviamente, pode assistir novamente, exatamente na página da TV Brasil do Facebook. Bom, quer dois dados importantes sobre a economia, ou seja, sobre a economia do dia a dia? No Rio de Janeiro, a média dos aluguéis tem subido. A Flávia Grosso está conosco e tem detalhes aí sobre o 5º mês de alta consecutiva do preço médio dos aluguéis. Flávia, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. A despesa para quem alugou um imóvel em abril ficou mais alta, é que o preço dos contratos novos registrou aí uma alta de 0,81%. Como você falou, trata-se do 5º avanço seguido, de acordo com o FIPZAP, o índice que mede a variação dos aluguéis. A taxa também ficou acima da inflação de abril, que foi de 0,57%. A valorização real no mês atingiu 0,41%. Entre as 11 capitais pesquisadas, Brasília registrou a maior alta do aluguel em abril, 2,47%, e Goiânia, a menor, 0,12%. De janeiro a abril, o índice acumula alta de 2,5%, também acima da inflação, que ficou em 2,09%. Já no acumulado em 12 meses, a taxa ficou abaixo da inflação. O aluguel subiu 3,06%, enquanto a inflação variou 4,94%. Piotr. Muito obrigado, Flávia. Bom, no Rio houve aumento do preço médio do aluguel, ou seja, isso quer dizer procura, né? Diante da oferta que se tem. Em São Paulo teve aumento também, e a Vanessa Casalino nos conta em detalhes, do financiamento de veículos, procura por financiamento de veículos novos e seminovos. Vanessa, boa noite. Piotr, boa noite a você, boa noite a todos. Esse avanço foi registrado tanto no segmento de veículos novos, como você disse, quanto no de usados. Em abril foram financiadas 497.600 unidades, uma expansão de quase 8% em relação ao mesmo mês de 2018. No que se refere a veículos novos, o crescimento foi de 7%, o que equivale a mais de 186.600 unidades. Já o financiamento de usados teve crescimento de 8,5%, quase 310.940 carros. Por modalidade de crédito, o CDC, que é o direto ao consumidor, continuou predominando em abril, 86% dos contratos e alta de quase 10% em relação a abril de 2018. Em seguida veio o consórcio, que recuou 2% na preferência dos consumidores, com pouco mais que 62 mil ao todo. As opções pelo leasing também diminuíram quase 4% e o número de contratos não chegou a 3 mil no mês passado. Entre as unidades mais vendidas, cerca de 150 mil correspondem a veículos entre 4 e 8 anos de uso. Depois vieram os 0 km, pouco mais de 112 mil. Os que têm até 3 anos, os seminovos, responderam por 55 mil. Os números são da B3, Piotr. Bom, vamos falar do mercado financeiro. A gente viu dois dados de economia que chamam a atenção, são referentes a abril, a gente viu aí, também a maio com relação aos aluguéis no Rio de Janeiro. Mas o Ibovespa hoje continuou caindo, o dólar passou dos R$4, porque no mercado financeiro mais nervoso e mais imediatista, as incertezas estão grandes. A Bolsa caiu hoje, se aproximou ali de perder os 90 mil pontos, caiu 1,75%
a 90.024 pontos. Sim, você se lembra, tempos atrás, a gente estava falando de uma bolsa acima de 100 mil pontos. Vamos seguir aqui. A Petrobras caiu, Vale, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, todos com queda acima de 1%. No caso aqui da Vale, 3,23%. E olha que o minério de ferro estava tendo alta hoje no mercado chinês. Mesmo assim, a Vale caiu. Banco do Brasil, 3,12%. Petrobras, 2,36% de queda. O dólar comercial superou a barreira dos 4 no fechamento. Ontem tinha superado durante as negociações do dia. Mas hoje uma alta de 1,01% a R$ 4,03. No dia 31/12, para se ter uma ideia, o dólar estava a 3,88, ou seja, no final do ano passado. Se eu pegar o último valor do dólar disponível no ano passado. Ou seja, nós estamos vendo uma alta aqui, a valorização do dólar no mês já está de quase 2%. No ano, 3,16%. A gente vai falar sobre esse dólar, qual é o limite desse dólar, o limite do câmbio, levando em conta essa desvalorização do real que a gente está vendo este ano. Logo depois do intervalo aqui no Cenário Econômico, eu aguardo você. Já de volta com o Cenário Econômico, que você também pode assistir ao vivo pela página da TV Brasil no Facebook, pode rever o programa depois pelo mesmo Facebook na página da TV Brasil. Bom, o dólar tem se valorizado recentemente, isso quer dizer uma desvalorização do real. Ontem, por exemplo, o real foi a pior moeda numa comparação com o dólar entre 33 moedas internacionais, para você ter uma ideia. Bom, o fato é que a gente teve uma nova valorização hoje do dólar frente ao real, passou dos R$4. E qual é exatamente o limite desse dólar? A pergunta é para a Fernanda Consorte, que está conosco aqui no Cenário Econômico. Fernanda, seja bem-vinda. Obrigada. A pergunta objetiva é essa. Qual é o limite do dólar neste ano? Isso é a pergunta de $1 milhão. É difícil de falar, né? Assim, cotação de hoje? Essa variável é muito ingrata para todos os economistas. Mas, de qualquer jeito, eu acho que a gente está já num patamar bem alto. Isso quer dizer, nós já estamos precificados com tudo que já aconteceu, já está embutido nesse valor do dólar? Isso, eu não acredito que ele está embutido riscos adicionais. Por exemplo, algum escândalo que seja confirmado do lado do governo, não está embutido. Então, por exemplo, essa história do Flávio Bolsonaro está sendo investigado. Do senador, que é filho do presidente. Exato, do filho do presidente está sendo investigado. Se por acaso se comprovar verdadeiro, não está no preço do dólar, a gente deve ter outra escalada. Ou se, por exemplo, a reforma da Previdência não for aprovada, acredito que teremos outra escalada. Mas, por outro lado, o que eu acho que está dentro desse patamar de R$4 que a gente viu batendo hoje, segurando nesse patamar de R$4, 4,02, 4,03, eu acredito que é uma combinação de um cenário internacional muito ruim, que há 2, 3 semanas atrás havia aí uma certa esperança de que a história entre Estados Unidos e China continuasse amena, e aí a gente viu um novo capítulo de estresse entre esses dois países, e é claro que isso acaba sendo distribuído para todos os emergentes, então por isso que a gente viu o dólar se valorizando em relação a todos os emergentes. Só que, especificamente no Brasil, a gente tem um cenário local que também tem se deteriorado. Tem um ingrediente doméstico que piora a situação do real frente ao dólar. Tá, me permita voltar. Claro, a questão da reforma da Previdência, até pela questão fiscal, de solvência fiscal do país no longo prazo, tem uma ligação direta com a insegurança do país e, claro, isso está refletido no dólar. Mas as coisas em relação ao filho do ex-presidente, do atual presidente, ou seja, do senador Flávio Bolsonaro, não estão superdimensionadas. Isso não é uma especulação. O que pode atingir, por exemplo, a política econômica do ministro Paulo Guedes num desenrolar judicial envolvendo o filho do presidente? Adalberto, eu acho que a gente tem um componente muito importante para sair a reforma da Previdência, que é a articulação política, que na verdade eu acredito que isso seja o que está mais atrapalhando todo esse andamento da reforma. Eu acho que quando a gente estava com o dólar lá 3,70, 3,68, quando foi divulgado como ia ser a proposta da reforma da Previdência, esperava que ia ser um processo muito mais rápido de aprovação, porque contava-se com uma articulação política melhor. Conforme o governo vai se enfraquecendo, e daí num caso desse, em que o senador, eventualmente, num cenário em que ele eventualmente fosse considerado culpado dos crimes que está sendo acusado, isso certamente enfraqueceria ainda mais o governo. Então, também se prejudica na questão de articulação. Então, eu acho que é por esse canal que faz com que um cenário
num cenário que vá para esse desenrolar, prejudique a percepção do mercado em relação aos preços ativos. Hoje o presidente do Banco Central fez questão de defender as reservas brasileiras, da necessidade de se ter um seguro. Ele fez questão de mencionar, por exemplo, que países que tinham menos reservas no passado foram os primeiros a terem mais problemas em relação à economia internacional. Mas eu tenho boas reservas, eu tenho uma proposta de reforma sólida, eu tenho agora o presidente da Câmara mais envolvido, ele está indo pessoalmente com o ministro naquelas audições em que o ministro é convidado aí ao Congresso, tanto na Comissão de Constituição e Justiça e agora na Comissão Especial. Mas eu tenho um país ainda que tem uma economia fraca com problema de desemprego que foi divulgado hoje pelo IBGE. Se eu tenho essa lógica, eu tenho alguns seguros da lógica fiscal internacional, sobretudo em relação ao dólar, mas eu tenho um andamento que, pelo menos da lógica política, promete ser melhor, apesar dos percalços brasileiros, eu tenho um ingrediente de especulação em relação ao dólar, de que apostando contra o andamento, ou tudo está sendo, eu primeiro tenho um fato em Brasília para depois ter uma repercussão no mercado financeiro? Eu acho que essa ordem que está acontecendo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Uma antecipação de movimento de dólar? Não, eu não consigo ver uma antecipação de um cenário pior. Eu acho que há um cenário de incerteza. Então, esta incerteza que está causando o dólar ficar num patamar mais alto. Qual é a certeza razoável que se espera, por exemplo, levando-se em conta o trâmite no Congresso? E, claro, nunca é rápido, porque isso faz parte da democracia. Sim. A Constituição prevê 2 turnos, todo aquele processo todo. Está se imaginando que teremos, pelo menos na Câmara, tudo aprovado até o começo de julho. Esse andamento, com essa lógica, tira esse ingrediente de incerteza em relação à reforma? Acredito que sim. Acredito que sim. Se por acaso a reforma for a plenário ainda neste semestre, né, antes do recesso parlamentar, eu acho que a gente seria uma boa notícia. E daí uma boa notícia faria com que esse dólar recuasse um pouco a despeito do que está acontecendo lá fora. É claro, né, que a gente tem que pensar tudo mais constante com o que está acontecendo no cenário internacional. Mas sim, se por acaso a gente tiver um movimento mais rápido, porque o que eu acho que foi a grande frustração? Porque, como você disse, a reforma ela é muito robusta, ela foi uma reforma apresentada de forma importante e robusta para a economia, com uma economia de 1,2 trilhão, que a gente sabe que é bastante interessante em termos de dívida bruta. Mas acontece que o início desse processo está sendo muito devagar, então, dos processos de aprovação. Então, por exemplo, né, a gente ainda está na comissão especial e já estamos em meados de maio. Né, assim, acho que quando foi apresentada a proposta lá em fevereiro, no meio de fevereiro, esperava que nesse período a gente já estaria entrando em plenário ou eventualmente já em discussão na Câmara. Né? Então, eu acho que foi todo o processo na CCJ que foi mais demorado, e a gente já viu o governo tendo que mudar o texto já na CCJ, que é um ambiente em que, se você vota apenas sim ou não em relação à Constituição, né, que em tese é um passo um pouco mais rápido, vamos dizer assim, isso causou uma frustração nos mercados. Né? Somado a isso, com vários pontos acontecendo paralelo, que sugere algum enfraquecimento do governo, né, pontos de estresse, por exemplo, quando houve questões, conversas e brigas, vamos dizer assim, entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente Rodrigo Maia. Digo do bate-boca lateral. Exato, né, que causou algum enfraquecimento do governo. Né? A própria percepção de diminuição da popularidade do presidente Jair Bolsonaro também causa esse tipo de insegurança no mercado, manifestações como aconteceram ontem. Então, assim, a gente está vivendo um momento em que a gente está vendo uma desaceleração econômica, né? Ou seja, uma não aceleração. Né? Por exemplo, os dados do IBCBR que foram divulgados ontem sugerem uma queda no primeiro trimestre de PIB. Né? E os dados abaixo de 1,5. Exato. E os dados de confiança, quando a gente olha que é o que a gente tem mais ou menos para o segundo trimestre, também sugerem uma economia ainda muito fraca no segundo trimestre desse ano. Né? Porque está todo mundo parado esperando acontecer. Então, a combinação de economia fraca, alguma insatisfação popular e essa dificuldade de articulação no Congresso dificulta mesmo toda a situação e percepção do mercado. Eu tenho um pouco mais de um minuto, mas me permita, qual é o peso da economia internacional desse momento de desaceleração da guerra comercial entre Estados Unidos e China, nesse momento da economia brasileira de não aceleração?
O que pesa? O que é fator interno e que você já explicou, mas percentualmente o que está pesando mais? É difícil fazer essa avaliação. Você está dizendo na desvalorização do câmbio? O quanto é que... Eu acho que assim, é claro que a China desacelerando, dado que ela é nosso principal parceiro comercial, ela causa um sentimento a mais de desaceleração para o país via exportações, além de um sentimento de aversão ao risco maior que impacta os ativos. Né? Então, eu diria que, assim, se eu tivesse que colocar em percentual, que eu acho difícil, eu diria que você tem uma parte maior do componente local, uns 60%, 70% de componente local e o restante de componente internacional. O que nos obriga a resolver as coisas internamente mais rapidamente, porque boa parte do problema está aqui, a maior parte, segundo o seu cálculo. Exato. Até 70%, que é bastante alto, né? Fernanda, obrigado pela gentileza da entrevista, viu? Boa noite a você. Obrigada. A Fernanda Consortes conversou conosco no cenário econômico de hoje, que termina aqui. A gente vai continuar acompanhando esse andamento do dólar, mas não só, é do clima econômico brasileiro, levando-se em conta, claro, o ambiente político. O cenário econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.